Filosofia e religião. Mais uma vez, o vídeo anterior teve bastante repercussão, eu achei interessante, então eu queria tratar mais especificamente do tema que está escrito aqui no título abaixo. Tratarei depois da vinheta. Eu creio que no vídeo que eu citei, no card, lá, né? Ou aqui, não sei se vou botar o card lá ou aqui. O vídeo que eu citei falando sobre espiritualidade, religião, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falei um pouco sobre isso. E em outros vídeos eu uso muito essa definição de fé que está em Hebreus 11:1. Eu uso muito ela, né? Porque eu acho uma definição de fé muito... Eu não vejo outra melhor, uma definição. É porque assim, como definição, entende? Pode ser que haja uma maneira melhor de exprimir isso. Eu creio que seja por atos, né? Fazendo as coisas, enfim. Quando você ajuda alguém, é muito melhor do que você ficar falando, a não ser que falar seja ajudar. Se esse for o caso, se esse é o seu caso. Bem, eu gosto muito dessa definição, né? Porque como nada é definível, mas enfim, considerando que seja, essa definição, porque eu não vejo outra melhor. O firme fundamento daquilo que se espera. E a convicção de fatos que não se veem. Tem essa e tem outra, mais comum, que é aquela que pede, respeite minha fé, né? São as fés. Enfim, é aquilo de subjetivo que a pessoa carrega e enfim, em vez de tentar aprofundar e tentar entender, à medida que os dias vão passando, que o tempo vai passando linearmente, você dorme, você acorda, você percebe que o tempo é linear, por mais que a física e a química e a física quântica diga que há um não tempo, não espaço, tudo é probabilidade, mas na prática não é assim. Na prática eu não vejo assim, né? Não é assim? Eu vejo o tempo tic-tac, linear e tal. Então, o que acontece? Nesse mundo prático, do dia a dia, todo mundo se fundamenta em algo que espera. Se não fosse isso, que é uma inquietude essencial do homem, você ficaria, enfim, era só morrer. Morrer, porque é o vazio, então não vou fazer nada, nada é útil, nada serve, nada... Então... É o firme fundamento daquilo que se espera. Sem ansiedade. Sem ansiedade. Mas você se move. É sem ansiedade, mas você se move. Há algo. E a convicção de fatos que não se veem. E todo mundo nessa terra está convicto de coisas que a gente não vê. Por exemplo, eu estou convicto de que existem luzes que passam por aqui, bilhões e bilhões e bilhões, e eu não estou vendo. Eu estou convicto de que essa luz aí, por exemplo, são fótons que provavelmente estejam aqui, mas eles estão provavelmente. Mas é tanto fóton que a probabilidade se concretiza. Eu estou entrando aí na questão da física. A física trabalha com essas coisas, né? Trabalha, principalmente a física atômica, a física quântica, a mecânica quântica, que é o campo das coisas pequenas. Mas a astronomia, que é uma coisa,
Existe uma diferença entre a astronomia e a astrofísica, que é outra coisa também. Mas enfim, a astrofísica também trabalha com esse mundo das partículas. Por quê? Porque senão esses dois mundos conversam, o macro e o mínimo. Tanto o infinito possível para o macro, porque o que acontece? A gente tem a luz e a velocidade dela é 300 milhões de quilômetros por segundo. Milhões de quilômetros por segundo. Milhões de quilômetros por segundo. Você tem a luz vai. E o que acontece? Nós vemos o universo, o chamado universo observável, se eu não me engano, 46 bilhões de anos-luz. Ou seja, mais tempo do que o próprio tempo que existe o universo, né? Da singularidade até hoje, né? Que se calcula que seja 13,7 e 14, por aí, entre 13,7 e 14 bilhões de anos, ou seja, a gente vê mais além, ou seja, a gente vê para o futuro, então, e para o passado e para o futuro, enfim, porque os tempos nas distâncias, eles não são simultâneos. O tempo lá não é simultaneamente o tempo aqui. A gente calcula com o tempo de rotação da Terra e de translação. E aí, para isso, para a gente, isso é o tempo. E acabou. Mas o tempo não é isso. É espaço-tempo, tal, não sei o quê. E aí tem a velocidade da luz, que é medida em anos-luz. Chega lá e aí ela não alcança mais, porque ela não teve tempo aqui na Terra para alcançar mais além. E esse mais além também não pode ser alcançado porque o universo se expande mais rápido do que a velocidade da luz. Então a velocidade da luz, por mais que ela vá correndo, 48 bilhões, 49 bilhões de anos, 50 bilhões de anos, o universo vai se expandir cada vez mais rápido do que a velocidade da luz, que só atinge no máximo 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, ela, pelo menos até o que se sabe, ela é fixa, até o que se sabe, né? Então, esse mais além é tão supostamente infinito quanto o mundo micro também é supostamente infinito, porque você aplica a mesma pressuposição de que se para lá, para o gigante, para o macro, se intui que seja infinito, por tá se expandindo cada vez mais além da velocidade da luz, que você pressupõe também isso para o mínimo. Só que isso pode estar errado também. Porque isso não pode ser comprovado empiricamente em laboratório, onde você pode retestar várias vezes, sabe? Você tem aceleradores de partículas e tal, que vão fazer a experiência num microcosmo. E aí a gente cria um ambiente, um microcosmo, ao nosso bel prazer, e faz os experimentos com luz, com tudo, dentro desse microcosmo. Mas ou então a gente vê o universo, observa o universo, usando telescópios potentes e tudo mais e tal, mas que não fazem nada mais do que observar, do que ver além. A luz, e precisa da luz. Sem a luz ela não vai conseguir observar, o mais potente telescópio não vai conseguir ver sem que haja luz, né? Assim como é difícil você fazer uma medição de partícula quando ela é menor do que um fóton, ou quando ela é do mesmo tamanho de um fóton, porque ela se choca com o fóton. Então, quando o fóton se choca com ela, ele desloca essa partícula. E aí você não sabe onde ela está. Entende? Então a partícula ela está em vários lugares. E outra, nós somos feitos disso. Tudo isso é fé. É uma convicção de coisas que a gente não vê, mas a gente sabe. Aquela outra fé que eu ia falar é a fé que a gente tem dentro de um pacote religioso, que é mais ou menos como esse microcosmo que eu falei do laboratório.
Só que no caso do laboratório, você realmente está estudando as coisas e você vai saber como funcionam as coisas. No caso da religião, você está estudando, você está querendo dizer que esse quadradinho aqui do laboratório está errado. Entende? A religião, ela chega, ela diz, não, se Deus é isso, então isso aqui está errado. Se Deus disse isso na Bíblia, então isso aqui está errado. Só que Deus está onde eu falei. Não, Deus não está além da luz. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Se Deus além da luz ainda é pequeno. Pequeno. Tudo o povo acha que é Deus. Um pedaço de pão, uma imagem pregando, pronto, é Deus. Um alienígena do futuro, tá, não sei o que, é alienígena, é Deus, ou é Deus, não sei o que, é mundo espiritual, é Deus, ele dá nomes e tal. Isso é besteira, isso é idiotice. Isso não existe, isso não existe. Então vamos lá, Deus, né? Não, aí você tem a luz e você tem além da luz. Então você sabe que tem um universo. Há proposições de que existam dimensões, camadas dimensionais. Aí eu não vou falar aqui, porque realmente é complexo. E aí eu precisaria de um vídeo mais longo para explicar. Só que o que acontece? Você fala em dimensões e tudo mais. Aí você já pensa, eita, vamos supor que a gente descobrisse uma dimensão onde a gente fosse capaz de entrar nessa dimensão e atravessar paredes. Pronto, eu já tenho as qualidades de Deus, eu já sou um Deus e tal, sou como Deus, ou Deus sou eu, ou então as pessoas agora são Deus, sabe? Tudo vira Deus, tudo vira Deus, uma coisa vira, sei o que, tocou, virou Deus. E não é assim, por isso que o povo zomba da religião, porque a religião ela é patética. Ela cria um sistema, acredita nesse sistema e quer que todo mundo acredite nesse sistema. Quando, na verdade, o físico está lá estudando no seu pacotinho fechado, mas ele está levando aquilo a sério. Então a religião, no mínimo, deveria respeitá-lo por ele estar levando aquilo a sério, aquilo é um estudo, aquilo exige muita matemática, muito cálculo, muito experimento, quebrar a cara muitas vezes e tal. Então você tem que respeitar aquilo. Mas não. A religião diz, não, se disse assim, é assim. Aí pega a palavra pela palavra. Que o próprio Jesus condenou nos fariseus, que usavam o legalismo. O legalismo é a lei pela lei. Então está dito aqui, escrito, essa palavra significa o que eu quero que ela signifique. Vamos supor, outra pessoa chega e diz, mas se essa palavra significar outra coisa? Não, mas eu quero que... Não, mas eu quero que signifique isso. Então vai significar isso. Você entende o que a religião faz? A religião ela quer dizer que o caminho é esse porque eu estudei isso. Eu estudei Santo Agostinho, eu estudei os filósofos, eu estudei isso. Tá, mas você nunca esteve no laboratório de química, no laboratório, nunca foi estudou astrofísica, nunca viu um telescópio gigante mesmo, sabe? Nunca teve num laboratório de ciência de fato, você nunca viu nada, você nunca, enfim, nunca estudou química, nunca estudou biologia, não estudou, estudou teologia, que já tem os seus pressupostos e tal, que, veja bem, quando você pega, por exemplo, um pensador como Calvino, quando ele escreveu aquilo ali tudinho e fez uma teologia em cima daquilo, ele se baseou na ciência do seu tempo. Depois dele se descobriu tantas outras coisas e as pessoas dizem, não, mas eu sou calvinista, então eu tenho que... Entendeu como é? Ou no caso do budismo, a mesma coisa. Em todas as religiões isso acontece, no candomblé, no espiritismo, no catolicismo. A pessoa agarra uma verdade, ela, não posso, tem que ser essa verdade, não pode ser. E deixa de ver que o multiverso é muito maior e é muito melhor do que isso. E não quer que Deus caiba no seu estudo. Quer que Deus caiba na sua ciência. Deus não é científico, Deus não é provável. Veja, um Deus que pede para ser respeitado. A gente fala muito em pessoas incorrigíveis, né? Se você acredita que há uma pessoa incorrigível,
Então isso quer dizer que a incorrigibilidade de uma pessoa é maior que Deus. Que Deus estúpido é esse? Eu não quero esse Deus para mim. Eu prefiro não crer em nada do que crer numa bobagem dessa, que alguém seja incorrigível. Sabe? É você crer no incorrigível absoluto. Ou seja, se o diabolos, que é aquilo que divide, vamos usar a palavra, né? Então, que vocês usam, crentes, diabolos, aquilo que divide, é mais forte que Deus. Tanto que Deus não pode juntar. Deus não pode juntar. Porque está dividido, o diabo dividiu e Deus não pode juntar porque o diabo é mais poderoso. É isso que vocês creem. E eu não. Então o que você crê? Não sei. Eu sei que tem que ser uma coisa maior e que não se divida. Tem que ser uma coisa maior, tem que, enfim, é grande, é luz. Eu creio que seja bom. Você crê que seja mal, é problema seu. Aí... E a minha capacidade de entendimento não vai alcançar. Agora eu estudo ciência, estudo física, apesar de estudar oficialmente, né, tá lá cadastrado na faculdade, filosofia, eu não só estudo filosofia, eu não fico lá Platão, tal, que é um saco. Não, Platão não é tanto não, até legal, porque são diálogos, é bom. Leia O Banquete, um livro bom de Platão, leia Apologia de Sócrates, é fininho, fininho, Apologia de Sócrates. É fino, no instante você lê. E é um livro fácil, de filosofia, porra, um clássico, leia. A República já é mais complicado um pouco, mas também não é essas coisas não, porque é diálogo, diálogo é sempre legal. Agora é um saco você ler Kant, sabe? Crítica da Razão Pura. Eu não acho que para o cara ser gênio, o cara precisa ler, em filosofia, por exemplo, precisa ler Crítica da Razão Pura todo. Eu não sei se eu vou ler um dia na vida Crítica da Razão Pura todo. Eu não sei, talvez um dia eu leia. Mas até hoje eu não li, e quando eu leio eu acho um saco. Eu prefiro quem já leu, passa a síntese, tá bom. Porque se baseia nas mesmas premissas, entende? Eu falo de Kant. Com que propriedade você fala de Kant? Com o que eu tenho, com um pouco que eu tenho, que eu não sou besta nem nada, vou ouvindo, vou observando, vou lendo aqui, vou lendo ali, pego uma biografia de Kant, aí junto com, enfim, eu li Fundamentação da Metafísica dos Costumes, achei um saco, mas circulei algumas coisas e tal, marquei. Então, você vai pegando. Mas... até perdi onde é que eu tava. Comecei a falar em Platão e tal, essas coisas todas. Mas nenhuma filosofia é capaz, o que eu queria dizer era isso, é capaz de pegar a fé e prender. Então nunca creia, por exemplo, que você vai um dia na vida desrespeitar minha fé. Não vai. Porque a fé não é uma propriedade, não é uma coisa que eu tenha, por exemplo, propriedade minha, sabe? Quando se diz que uma pessoa tem fé, é um atributo que, não sei, não é um atributo, é uma coisa, não sei o que é. É uma convicção de fatos que não são possíveis de ser vistos. Acho que você sabe que estão lá, você sabe que tem, sabe? Você sabe que tem uma coisa a mais, tem uma energia, tem uma coisa, tem um sei que lá, mas não sabe o que é. Mas sabe que é muito maior, que é grandioso, que é, enfim, que transcende espaço, tempo. Você pode voltar para todos os passados possíveis, menos o que você está, porque você está onde você está. Então, essa probabilidade você não pode repetir. Você pode voltar para todos os passados paralelos ou futuros paralelos, imaginar qualquer coisa, e nada te abala, porque você fica livre. Você fica preso a um caixote filosófico, sabe, a uma doutrina. Você não fica preso a doutrina nenhuma. E é bom você poder ter essa liberdade de pensar. E eu acho que isso é o começo de uma trilha para você ser um livre pensador de fato. Não alguém engaiolado por uma religião e tal. Então ninguém vai abalar a minha fé. Agora, eu tenho que respeitar a fé dos outros, no caso. Porque aí
é um pacote doutrinário. Às vezes a pessoa não teve oportunidade de ler tal coisa, ou ter uma informação mais privilegiada, enfim. Aí eu vou chegar nessa pessoa e vou dizer, seu Deus é estúpido. Não vou fazer isso. Então, depende de quem eu esteja falando, né? Com quem eu esteja falando. Às vezes a pessoa é tão sincera. O que importa, de fato, para mim, é a sinceridade. Você sente que a pessoa está falando com a sinceridade do coração. Pá. Não, aquilo é sincero. Se você, humano, é capaz de entender isso, imagine um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente, segundo dizem, né? Não seria capaz de entender a mentezinha humana e de deixar passar, perdoar, dizer, pô, bando de idiota, não sabe nem o que pensa. Se você é capaz disso, então Deus é capaz. Agora, se você quer um Deus carrasco, que mete as coisas, pá, pá, aí você vive escravizado por aquilo, dentro de um pacote doutrinário que deixa você... Aí, meu filho, é sofrimento, enfim, tal. Aí ajuda profissional, talvez. Aí não é comigo, não. Aí eu não sei, talvez esse vídeo tenha ajudado alguns, talvez não tenha ajudado outros, e aí ajuda profissional. Aí peça ajuda um psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, psicanálise, sei lá. Alguns dizem que é melhor um psicólogo primeiro e depois um psiquiatra. Aí já tem outros que dizem que é melhor um psiquiatra primeiro, depois um psicólogo. Então eu não sei qual dos dois é melhor. No meu caso, eu fui primeiro, eu fiz primeiro terapia, depois o psiquiatra, depois terminei, nunca mais fiz. Agora assim, nunca mais você vai voltar? Não sei. Pode ser que eu volte. Pode ser que eu precise. Qualquer um de nós pode precisar de qualquer coisa. Então a gente não pode ficar se arrogando e dizer, nunca vou precisar disso, nunca vou precisar daquilo. Pois é, o papo tá legal. Estou vendo o tempo aí, tá longo. Eu ainda tenho que editar o vídeo para postar amanhã. Então, beijo e falou.